Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos na nossa videoaula de número 12, do seu curso aí de maquete virtual. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre texturização ou aplicação de materiais aqui no SketchUp, aqui no nosso modelo. Tá? Então eu vou passar para vocês aí algumas técnicas bem importantes, como é que vocês ajustam as texturas, como é que você coloca o tamanho, onde baixar as texturas corretamente, quais texturas baixarem corretamente e também fazer algumas técnicas importantes que as texturas, elas exigem para você ter uma melhor qualidade aí no seu modelo 3D, tá? Antes de mais nada, a gente ficou faltando de fazer aqui, a parede cortina desse lado de cá. Então eu vou selecionar essa vista, como você já sabe, de costume, a gente movimenta e leva até a parede aqui, ó. Tá certinho. A gente vai entrar nesse grupo, no grupão, e bem simples, a gente usa aqui um comando retângulo e literalmente abre o vão aqui, ó. Tá? O modelo da janela é basicamente o que a gente já tem aqui do outro lado, ó. Então a gente só vai praticamente esticar, tá? Lá no modelo do AutoCAD tá com um montante aqui no meio, mas eu optei em deixar este modelo aqui. Tudo bem? Então eu vou usar aqui, ó, o empurrar, puxar, vou colocar para dentro até aqui, ó, nesta espessura aproximadamente, ó, que tá aqui. E aí a face interna, ó, essa face que tá lá dentro, deixa eu ver, ele gerou uma linha aqui fora, deixa eu deletar essa linha. Essa face de dentro, ó, eu vou deletar, tá? Então de forma que eu tenha ali as laterais, ou o encaixe da janela, tá? Vocês já vão entender na sequência. Olha só, deixa eu afastar aqui, deixar no vermelho, tá? Então eu abri o vão, ó, extrudei e aí ficou esse pedacinho da janela aparecendo. Vou pegar essa daqui, Ctrl, coloco aqui do lado. Vamos usar o comando rotacionar, vou pegar esse cantinho aqui, ó, com o transferidor azul, clico aqui, clico para cá. Já está no posicionamento. Seleciono o comando M. A gente vai colocar aqui, ó. Tá bom? Esse acabamento aqui, ó, ele tá bem encostado, dá até pra gente colocar mais para dentro, Ó, 5 centímetros para dentro, tá? Opa, deixa eu só colocar certinho, ó, no eixo verde, 5 centímetros. Isso vai dar um acabamento melhor. E aqui também, agora no vermelho, 5 centímetros, tá bom? Olha lá, então a gente vai praticamente esticar, ó, usando o comando aqui, vão ficar janelas mais amplas, ó, e é basicamente ali o mesmo modelo, tá? Então a gente fez esse ajuste, agora eu vou comentar com vocês a respeito de texturas. Bom, texturas, pessoal, é o seguinte, na hora que a gente vai inserir no nosso projeto, a gente tem que se preocupar para que a textura não tenha emendas. Então, quando você vai na internet, no Google, você vai baixar diversos modelos de textura e materiais para inserir aqui no seu projeto. Só que as texturas, elas vêm meio que tortinhas ou vêm sem ali um final. Porque, na verdade, a textura do SketchUp, ela tem o mesmo lado que ela tem de um lado, ela tem que continuar do outro lado para dar uma sensação de sequência, tá? Eu vou abrir aqui, pessoal, a página do site da Auto Criativo. Se você estiver assistindo o vídeo hoje e a página do site houve algumas mudanças ou mudou um pouquinho a interface, não vai mudar muita coisa porque a página é praticamente a mesma, mesmo que o vídeo que você esteja assistindo, o site já tenha sido atualizado, tá? Então eu vou abrir aqui o site da Auto Criativo. Bom, pessoal, aqui no site da Auto Criativo, eu já estou aqui, ó, na página chamada Downloads, tá? E geralmente nessa página Downloads a gente deixa então as texturas aí, diversos modelos e diversas fotos já prontinhas para usar lá no SketchUp. Bom, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, e vou clicar na parte tijolinhos, tá? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos para a gente inserir lá. Bom, vai aparecer aqui a página, de tijolinhos. Você vai clicar aqui nesse botão para ampliar, para colocar em ícones e aqui para ampliar, ó, Enlarge Thumbnails. Então a gente tem vários modelos aqui e aqui a gente vai escolher alguns para a gente colocar lá na nossa casa, no nosso projeto.
Eu tava pensando em colocar ali na parte da frente, pessoal, um tijolinho, né, ó. Assim, meio avermelhado, que vai dar um aspecto bem legal. Então, para baixar é bem simples. Clica aqui do lado, Download. Aí você vai salvar aí numa pasta específica no seu computador. Eu vou salvar aqui, ó, dentro da pasta tema da aula 12. E já vem o nome aqui, ó, tijolinho 45, clico em salvar. Então, baixei, tranquilo, rápido, sem segredo nenhum. Vou voltar aqui para o SketchUp. E aqui, ó, nesta parede, por exemplo, eu quero colocar aquele tijolinho. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, na aba Materiais. Venho aqui, ó, clico nesse sinalzinho de mais, onde está escrito Criar Materiais, tá? Agora aqui eu posso pôr o nome, eu posso deixar esse nome mesmo. Clico aqui, ó, em Procurar Materiais, ó, onde está essa pastinha. Vou vir aqui, ó, pasta tema da aula 12 e aqui está a textura, ó, em JPEG, que é a extensão de imagens, tá? Clico aqui. A imagem já aparece, ela aparece aqui com essa linha diagonal porque está com a transparência. Então a gente tem que tirar essa transparência, deixar ela normal. E aqui está o tamanho em 10 centímetros, tá? Então a gente coloca de início 1 metro, confirma com OK. O nosso material está aqui, ó, é o 03, tá? Para inserir é bem simples, a gente vai entrar dentro do grupo, selecionamos aqui, clicamos com o baldinho, ó. Então toda essa face aqui, ó, da fachada do nosso projeto ficou com esse maravilhoso acabamento, ó, em tijolinho à vista. Se você quiser aumentar ou diminuir a textura, você pode deixar o material aqui selecionado, vir aqui, ó, em editar, e aqui você pode aumentar, ó, tá com 1 metro, você pode, por exemplo, pôr 2 metros, apertar o Enter, o tijolinho fica muito maior. Se você quiser colocar menor, 0,5, tijolinhos menores, tá? Eu acho que um tamanho ideal para nós aqui ficou com 1 metro, né? É sempre interessante você dar uma afastada no desenho, ver se tá legal, ó, orbitar, tá? Para que a textura não fique muito também desproporcional, né? Às vezes você colocar um tijolinho muito grande, ó, por exemplo aqui, ó, 3 metros, a casa tem um tamanho, ó, e a textura tem outro, ó. Então, ou seja, a imagem aqui, ó, fotográfica da textura não coincide com o que você tem no projeto, tá? Então, vou colocar aqui, ó, eu acho que 1,20 ficaria legal para nós, ó. Um tamanho bem agradável realmente. Você pode aumentar ou diminuir vindo aqui, né? Como eu comentei no painelzinho editar. Ou você pode selecionar a face, ó. Quando aparecer esses pontilhadinhos preto, com apenas um clique, você vai clicar com o botão direito e você tem a opção aqui, ó, textura, posição. Aí vão surgir essas taxinhas são interessantes para você movimentar a textura, para você girar a textura ou aumentar e diminuir também. Aqui tem para você deitar ela em perspectiva, muito rara a gente usa, e aqui você tem a opção de esticar ou achatar a textura, tá bom? Os mais usuais são essa daqui, para você encaixar, por exemplo, uma paginação de piso, né? Algo nesse sentido, para deixar os tijolinhos, por exemplo, ó, nessa parte de baixo você quer deixar o tijolinho certinho aqui, ó, no rejunte. Tá, ó, vou subir só um pouquinho, ó, isso. E aqui você aumenta e diminui ela. Feito esse ajuste, basta clicar com o botão direito do seu mouse e clicar aqui em concluído. A textura está aplicadinha aí, ó, bonitinha no nosso projeto. Muito legal, né, pessoal? Bom, quando você baixa texturas do Google ou de qualquer outro local, geralmente as texturas elas vêm bagunçadas. Você não tem essa sensação aqui, ó, de continuação. Você tem imagens com recorte, isso não é interessante. Por isso que eu mostrei para vocês, é uma opção bem importante, legal, né? Você ir lá no site e baixar realmente texturas já prontas. Mas pode ocorrer também de você ir lá no site da Auto Criativo e você não encontrar exatamente a textura específica que você está precisando. Então eu vou mostrar para vocês como fazer uma busca exata no Google, tá bom? Deixa eu abrir aqui o Google. Bom, já estou aqui no Google e aqui, ó, geralmente a gente pesquisa assim, pessoal. A gente coloca preferencialmente o nome da textura em inglês, tá? Se você não souber, você pode utilizar o Google Tradutor. E a gente coloca sempre o nome texture no final, ou textura, e depois a gente coloca a medida. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui porcelanato, ó, porcelanato. Aí eu coloco o nome textura no final. Tudo bem, ó, textura. Se eu souber em inglês, melhor ainda, tá? Aperto o Enter e aí o Google vai nos trazer vários modelos.
Contudo, né, vocês vão clicar aqui, ó, em imagens. Mesmo assim, depois que vocês clicarem em imagens, vocês vão vir aqui na opção ferramentas. Aqui em ferramentas você tem a opção tamanho. E aqui vocês vão colocar exatamente, tá? Um tamanho exato. E aqui vocês vão colocar o valor de 512, que é um padrão de imagens quadriculadas ou quadradinhas perfeitas, tá? Então, ó, 512 por 512 ir. Então, essas imagens 512 por 512 são, na grande maioria, imagens que já são casadas, ou seja, o final da textura daqui de cima é o começo da parte de baixo. O começo daqui da esquerda é o final da direita. Então, na hora que você insere no seu projeto, fica bacana. Você não tem aquela sensação da imagem estar ali com recortes, tá bom? E aqui você tem, então, aí, ó, vários exemplos, né? Aqui de porcelanatos. Olha só. Esse é um acabamento bem legal. Esse aqui. Tá, esse aqui, inclusive, já tem até um rejuntezinho, ó, no meio, ó, também. Interessante para colocar ali na sacada. Deixa eu ver se eu acho um outro modelo aqui, um pouquinho mais rústico. Ó, essa pedra aqui também, se você quiser colocar lá na frente do projeto, fica bem interessante também. Ó, tem aqui tipo de granito ou mármore, tá? Então é dessa forma que vocês vão fazendo a pesquisa. Obviamente, quando você clica numa imagem, o Google vai te trazer aqui novas opções, ó, para você inserir. Tá, deixa eu ver esse outro aqui. Essa daqui está com 592 por 591. Essa possivelmente não dá certo. Tem que ter, né, uma medida exata, como eu comentei, para todos os lados. Tá? Deixa eu ver essa aqui. Está parecendo um concretão, mas ela está um pouco borrada. Então tem que realmente ir pesquisando, clicando aí com paciência, né? Ó, tem um outro modelo interessante, um pouquinho mais rústico aqui. Esse aqui está um pouquinho numa outra posição, mas possivelmente dá certo. Inclusive já tem até os rejuntes, né? Ó, essa aqui que parece um mármore, tem vários veios aqui. Essa é 512 por 512. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de como que a gente pega uma textura dessa e insere lá no projeto, né? A gente vai baixar, ela já está o tamanho certo. Mas quando eu quero, por exemplo, colocar um rejunte, como é que a gente faz? Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, salvar imagem como, tá bom? Vou deixar aqui, ó, dentro da pasta tema da aula 12 e vamos colocar um nome. Vamos escrever assim, piso da edícula. Tá bom? Salvar aqui como JPEG, salvar, prontinho, ela já foi levada lá para o nosso computador. Vou vir aqui e vamos aqui um pouquinho no piso da edícula. Olha só. Eu vou vir aqui, clicar para criar material, como você viu. Clico aqui, vou baixar o piso da edícula. Vou colocar aqui 1 metro por 1 metro e clico em OK. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, nesse piso, ó, vou selecionar até chegar no piso, vou trazer esse material para cá. Observem, ó, que ele não tem emendas. Ó. Você tem a nítida sensação que você tem, né, literalmente um mármore inteiro. Mas eu quero que tenha rejunte, né? Eu não quero que fique assim por inteiro. Eu quero que tenha exatamente ali os rejuntes. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui fora, faço um pequeno retângulo de 1 metro, ó, digito 1, ponto e vírgula 1, para que ele fique um quadrado perfeito de 1 por 1. Inverto a face e aplico o material aqui, ó. Depois que eu aplico o material, seleciono, vai aparecer os pontilhadinhos, botão direito, textura, posição. Então eu tenho que deixar certinho, ó. Pego aqui a vermelha que é de posição, clico, e a verde que é de tamanho, então clico. Então eu tenho certeza que a foto que eu trouxe está exatamente no mesmo tamanho do quadrado que eu fiz. Botão direito, clique em concluir, então está ali o objeto. Agora eu vou fazer o rejunte, então eu vou selecionar a face, vou usar aqui a letra F, e vou fazer o rejunte, ó, que é com o comando equidistância. Ó. Chego o mais próximo possível, assim, ó, e faço um rejunte, por exemplo, desse tamanho. Ó. Deixa eu ver se está legal. Eu acho que está legal, né? Agora, pessoal, esse rejunte tem que ser feito com uma outra textura diferente. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, tem esse cinza alumínio. Praticamente não dá para distinguir o que é um cinza de um alumínio, né? Então, eu vou clicar aqui, ó,
e colocar só aqui. Deixa eu apertar o Ctrl Z. Eu quero aplicar apenas aqui, ó. Este cinza. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho a textura cinza e eu tenho a textura do mármore, né? Ó, olha lá que legal. Agora eu vou selecionar tudo, esses objetos, ó, todos eles. Opa, deixa eu selecionar aqui. Isso eu pego agora. Ah, porque eu fiz dentro do grupo, né? Isso, ó, selecionei todos os elementos, as duas texturas. Agora eu vou clicar com o botão direito. Aqui, ó, deixa eu selecionar com 3 cliques que é melhor. Botão direito e eu venho aqui na opção combinar texturas. Ou seja, estarei combinando as duas texturas ao mesmo tempo. Então eu clico. E agora ele está me perguntando, deseja apagar as arestas internas? Ou seja, aquela linha que eu fiz aqui, ó, com o equidistância. Eu vou colocar não. Tá bom? Agora observe, ó, que o elemento já foi constituído com o rejunte. Agora é o seguinte, eu tenho que vir aqui, ó, no conta-gotas, ou apertar B de baldinho e apertar o Alt, como eu comentei com vocês, e levar esse material para cá, ó, que é o que está com o rejunte. Tá bom? Então eu posso agora até pegar esse objeto, deletar ele daqui da tela. Deixa eu voltar aqui para a edícula. Ó, aqui na edícula estava o mármore único. Eu vou selecionar aqui até chegar na face. Chegou na face, agora eu venho e aplico esse daqui, ó. Olha só que legal. Então esse agora tem ali, ó, o rejunte. Tá bom? Se você quiser editar, tem o tamanho aqui. Vamos colocar 0,5. Olha lá, então eu tenho cerâmicas, ó, feitas com o aspecto, ó, de mármore. Olha que legal, pessoal. Tá? Se eu quiser um rejunte mais fino ou mais estreito, né, eu utilizo lá. Na hora de fazer o equidistância, eu utilizo um pouquinho menor. Tá bom? Olha que legal o acabamento que fica, pessoal. Tá? Na hora que eu estava fazendo os testes com vocês, possivelmente eu cliquei aqui sem querer no muro. Mas é simples de resolver, né? Pego aqui emprestado esse material, clico aqui, fica tudo branco. Tá lá, ó, o piso. Bom, agora se eu quiser fazer então o recorte aqui certinho, ó, eu já sei, né? Entro aqui, seleciono a face até aparecer os pontilhadinhos. Botão direito, textura, posição. Vou trazer, ó, aqui no canto, ó, para o rejunte ficar certinho aqui. Botão direito, concluído. Olha só o recorte, que bonito, pessoal. Praticamente, ó, certinho, né? Bom, para aplicar aqui, ó, embaixo, mesma coisa. Seleciono a face, B de baldinho, aplico esse material aqui, ó. Deixa eu só apertar o Alt, pego esse material, clico aqui embaixo, ó. O rejunte já fica certinho, pessoal, no acabamento correto, ó. Se o de vocês aparecer um pouquinho tortinho, por exemplo, suponhamos que ele apareça assim, ó, deixa eu achar a vermelha. A textura vermelha aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho do projeto que está muito em cima, né? Isso, ó, olha lá. Observe que ela está totalmente fora, então não tem segredo, né? Você vai selecionar até chegar na face, botão direito, textura, posição. E aí você vai vir aqui e ajustar através, ó, da taxinha, você vai vir aqui e colocar no posicionamento correto. Se você quiser, para que elas já fiquem alinhadas, basta pegar essa de cima, baldinho, Alt e coloca aqui, ó. O SketchUp já vai fazer esse ajuste aí também. Isso serve também quando você quiser fazer, por exemplo, o rodapé, tá? Vamos supor que você queira fazer um rodapé aqui. Vou fazer um rodapé rapidinho aqui, ó. 5 aqui, ó. Então, vou pegar, por exemplo, fazer uma linha aqui, fora do grupo, tá, pessoal? Até aqui, ó. Tá? Seleciono a linha, como você já sabe. E utilizo o Siga-me. Olha lá. Inverter a face. Vou pegar aqui, ó, nessa face aqui, B de baldinho, clico aqui. Observem que ficou tudo desproporcional, ó, tudo fora. Então, botão direito, textura, posição. Eu venho aqui e caso, ó, as texturas certinhas, ó. Concluído. Essa daqui, textura, posição. Agora o desenho vai estar em pé.
olha lá, certinho, botão direito, concluído, ó. Então eu tenho a sequência exata, ó, também quando eu tenho esta situação de rodapé. Tudo bem? Bom, agora, pessoal, é o seguinte. A gente vai começar a inserir texturas aqui no nosso projeto. Eu não vou obrigar vocês a colocarem a textura que eu estou colocando aqui. Então fique aí livre a sua imaginação, coloque exatamente do jeito que você quiser. Os vidros eu vou deixar por último, tá bom? Porque eu vou explicar para vocês um outro procedimento no vidro. Então o que vai acontecer? Essa casa aqui, por padrão, eu vou colocar aqui no meu gosto, tá? Tijolinho à vista na parte de cima. Contudo, a casa inteira, aqui ó, em volta, na fachada, ela é um tipo de concreto aparente. Um concreto mais claro, tá? Os montantes das janelas aqui, ó, eu vou deixar de alumínio branco. Esta porta aqui, como eu comentei, eu vou trocar ela, vou colocar de madeira. Um pouquinho marrom, quase chegando nesse tom que eu tenho do tijolinho à vista. Tudo bem? A cor da casa, fique aí totalmente ao critério de vocês, pintar. Você tem material já pronto aqui também, ó. Aliás, materiais já prontos, ó. Você vindo aqui em selecionar, você tem cores. E aqui você tem várias cores, ó. Por exemplo, eu quero pintar a casa de verde claro. Então eu seleciono, entro aqui ó, na casa, no grupo. Aí, pessoal, eu não posso clicar aqui fora e pintar de uma vez, senão toda a casa vai ficar amarela ó, ou verde. Então eu tenho que pegar face por face, ó. Eu venho nessa face, por exemplo, esse amarelo aqui, ó. Clico nessa face. Aí eu tenho um cantinho aqui, ó. Seleciono esse cantinho, aperto a tinta, coloco aqui. Ah, mas eu não queria que ficasse amarelo lá dentro, só aqui fora. Então eu tenho que fazer uma linha separando a face e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho que ir face por face, colocando a cor que eu quero realmente pintar a minha casa. Uma dica, eu não aconselho vocês colocarem texturas nas paredes. Vocês vão encontrar texturas na internet, lá no site da Autocriativo, textura de parede, várias texturas, dando aquela representação de como se fosse realmente uma parede pintada, tá? Tem até aqueles defeitinhos, rachadurinha, isso pesa no projeto. Se a casa é amarela, usa a cor amarela. Se a casa é branca, usa a cor branca. Se ela é azul, usa a cor azul. Porque a cor lisa, pessoal, deixa o projeto também mais leve, tá? Porque esse conceito de pôr o material, quanto mais material você pôr, mais pesado fica o projeto. E esse não é o nosso intuito, tá bom? Então eu vou fazendo aqui do meu jeito, do meu gosto, e vocês vão fazendo aí do gosto de vocês, aplicando todos os materiais, tá? Face por face, objeto por objeto, menos os vidros, tá bom? Aqui na telha eu vou optar no meu projeto colocar uma telha mais acinzentada ou mais cinza, tudo bem? Aqui na parte de dentro da calha eu vou colocar possivelmente um concreto mais escuro, tá? Vou colocando realmente do meu gosto. Nas próximas aulas a gente vai fazer aqui o acabamento, colocando a cumieira, os espigão que tem aqui em cima, cada vez mais deixando o projeto mais realístico, tá bom? As janelas aqui também, ó, se você quiser colocar um material na janela, você tem que entrar no componente, ou você aplica tudo de uma vez no componente, ou você vai ter que entrar em objeto por objeto, selecionar com 3 cliques e ir aplicando a cor, tá? Porque os objetos baixados do 3D Warehouse, às vezes tem grupo dentro de grupo. Então, para que você insira o material, você tem que ir realmente na raiz do grupo, ou seja, entrando até encontrar o objeto que você quer, tá? Pessoal, fiquem à vontade, eu vou aplicando aí, tá? Direitinho, e aí eu volto no finalzinho da aula agora e já mostro para vocês como que ficou, o que eu fiz aqui com os materiais que eu fiz, e aí eu já vou deixar salvo dentro da pasta para vocês analisarem, tá bom? Então, aguardem aí, pause o vídeo e vá fazendo direitinho aí no projeto de vocês, combinado? Até mais, pessoal! Muito bem, meus amigos, já estou aqui de volta, né? Já fiz aqui bastante coisa e eu resolvi mostrar e voltar aqui para mostrar para vocês uma característica que acontece quando a gente tem grupos separados, assim, ó, para que a linha não fique aparecendo. Observem só que aqui eu coloquei a mesma textura, tá? Eu coloquei uma textura dando a impressão que é um concreto aparente. Usei esse mesmo material aqui na frente, ó, um pouquinho mais jogado para o marrom, e onde está o portal eu joguei um tom um pouquinho mais de cinza, tá bom? E então, olha só,
Quando acontece isso, eu seleciono aqui, eu tenho um grupo, do outro lado eu tenho um grupo, mas as texturas são as mesmas, né? E eu não quero que fique aparecendo a linha. Então o que eu faço? Eu entro no grupo, nesse grupo de cá, aperto borracha, seguro com o Shift e limpo essa última linha aqui. Contudo, desse outro lado de cá, ainda aparece a linha, ó, a linha continua porque é a linha que está desse lado. Então eu entro neste grupo, ó, até chegar na face, e aqui se eu limpar esta linha, eu vou estar limpando também essa aresta. Então o que eu faço? Bem aqui no encontro da aresta, ó, eu crio um pedacinho de linha. Aí sim eu venho com a borracha, segurando o Shift, eu limpo esta linha que eu fiz e aqui, ó, porque essa linha que eu fiz, ela rompeu aqui, ó, ela criou uma separação. Aí sim, ó, vocês vão observar que agora eu tenho, ó, uma textura única, olha que legal. Tá? Eu deixei aqui também perto do pilar para mostrar para vocês o mesmo procedimento. Olha só, eu coloquei a casa com um tom, né, meio de pêssego, né, eu acho que é mais ou menos esse nome. Deixei as janelas, todas as janelas, ou todos os caixilhos do nosso projeto com esse tom de marrom caído quase para o preto, tá? Eu resolvi fazer assim, pessoal, porque depois a gente vai colocar uma característica aqui no metal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então vamos lá, ó, eu vou selecionar aqui essa cor de pêssego. Aí eu vou fazer aqui, ó, uma linha então nesse cantinho, ó, uma pequena linha aqui, uma outra linha aqui, de forma que eu estarei rompendo então, ó, esse pedacinho daqui e aqui as laterais. Aí sim eu entro no grupo do pilar, aperto Shift, limpo apenas essa linha. Ou seja, agora eu tenho, ó, como se fosse uma face única. No pilar de baixo eu vou e coloco então a cor. Quando eu sair aqui do grupo, ó, eu tenho a nítida sensação, ó, que é o mesmo reboco, né, ou o mesmo acabamento. Tudo bem? Outra característica também aqui que eu fiz, vocês vão observar que o beiral aqui está com a cor verde, na verdade não é verde, eu vou pintar ele de branco. Mas como o branco aqui no SketchUp fica difícil de você visualizar, então o que eu fiz? Eu venho aqui, crio um material com um nome qualquer, e aí eu coloco uma cor bem forte, para me distinguir onde eu quero colocar o branco. Depois que eu coloquei essa cor forte, aí sim, pessoal, eu venho aqui, ó, deixa eu colocar o conta-gotas, tá, ó. Depois que eu criei a cor, eu venho aqui, ó, no editar, tudo bem? Eu tenho a opção aqui, ó, roda de cores, e eu tenho a opção RGB. Então eu sei que o branco, por padrão, é 255, aqui, ó, nas 3 barras. Então eu altero, ó, 255, aqui no amarelo, 255, tá bom? Então onde estava verde, agora, ó, realmente fica tudo branco, tá bom? Olha lá. E aí eu coloquei, ó, alguns materiais aqui. Deixa eu pegar essa amostra aqui, ó. Na parte onde não tem reboco, na face onde não tem reboco, eu coloco esse tipo de concreto, ó, dando a sensação que é o concreto. E onde é realmente parede pintada, eu coloquei a cor verde, né, que agora se transformou em cor branca. Olha só, então todo o nosso beiral, lá, ó, ele é realmente branquinho. Coloquei aqui uma telha, como eu comentei com vocês, meio cinzentada, né, ó, dá uma característica bem legal. Tudo bem? Aqui na sacada, bem como lá no quintal, usei um tipo de um porcelanato, um pouquinho mais rústico, tá? Bem desenhado. Tijolinho à vista, como eu mostrei para vocês. Textura aqui na lateral. Na parte de trás, eu coloquei um tipo de uma textura, dando a sensação que é apenas um reboco mais rústico, ou um tipo de chapisco. E aqui na outra lateral também, tá? Aqui na parte da edícula, ó. Na varanda eu usei um piso, aquele mesmo piso que a gente fez, quando eu mostrei para vocês a criação da textura. Aqui então eu usei o mesmo que a gente tem lá na sacada. Na edícula eu usei o que a gente, né, o que eu mostrei para vocês lá com o mármore, né? E aqui eu coloquei na edícula um tijolinho à vista também, ó. Tá bom? Então vocês vão observando que isso vai dando mais realismo, né, aí, né, para o nosso projeto, ó, deixando o nosso projeto realmente muito mais bonito, tá bom? Aqui foi apenas um exemplo que eu comentei com vocês, então conforme a criatividade de vocês, vocês vão inserindo aí os materiais adequados, tá? Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Possivelmente tem algum vidro que pegou um outro material, deixa eu só verificar, isso mesmo, ó. Tá? Altera aqui, prontinho. Tá bom, pessoal? Então caprichem aí, não tenha pressa de inserir os materiais, vá com paciência, colocando tudo bacana.
Por quê? Porque na próxima aula, pessoal, nós vamos começar a inserir alguns detalhes, alguns componentes que vão dar mais realismo ainda e riqueza para o nosso projeto. Como, por exemplo, a gente vai colocar aqui, ó, pingadeiras, ou nós vamos colocar, por exemplo, soleiras, suportes, parafusos, lâmpadas, luminárias, cumieiras. Isso deixa a maquete virtual aí muito mais realista e elegante. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado então por terem assistido esse vídeo e aguardo vocês então aí firmes e fortes na nossa videoaula de número 13. Tchau, tchau, pessoal!